o Ministério Público ele fez uma reunião na Câmara Municipal com o prefeito e os demais vereadores, praticamente todos os vereadores compareceram, para que haja uma tentativa de solução adequada, para que não seja prejudicados os consumidores e os produtores locais. A lei exige que seja realizado através de matadouro. A carne comercializada que não tenha origem, que não tenha sido inspecionada, realmente é considerada ilícita e pode ser apreendida pela vigilância sanitária. Mas a gente entende que movimenta dinheiro e tem pessoas que dependem disso para a sobrevivência. Então o Ministério Público se reuniu com o prefeito e nós exigimos que seja realizado alguma obra, alguma matadouro no município, seja ou reativado o anterior, ou construído novo, ou feito licitação para concessão, isso é critério do prefeito, para sanar as irregularidades. O prefeito se mostrou muito sensível aos fatos, né? A gente fez os vereadores fizeram já uma visita no matadouro anterior, viram que lá se tornou um canil, não tem como fazer as adaptações, mas o município pode e deve instaurar no município o sistema de inspeção municipal, o SIM, e para tanto terá que construir o matadouro. Então, o Ministério Público pode até negociar a questão do prazo para adequação da fiscalização, para as pessoas poderem, para os próprios comerciantes e os produtores não serem tão prejudicados, mas o município deve apresentar ao Ministério Público um cronograma muito claro, muito específico do momento em que este matadouro municipal entrará em vigor na cidade. Senão, nós vamos aplicar a lei que já está em vigência há mais de anos, vários anos já está em vigência. Então, não tem como falar que é uma surpresa hoje a gente está aplicando ela no município. O Ministério Público, a essas alturas, dá uma trégua para que se possa, então, ter abastecimento normal para a população. O abastecimento normal da população não vai ser atingido, porque muitos comerciantes, eu não vou falar o nome, né, mas muitos comerciantes já compram de matadouros corretos, adequados, fiscalizados. Então, para a população não vai ser atingido. O que vai acontecer é que vai atingir aquele pequeno produtor que mata o boi, mata o porco na fazenda e traz à noite em alguns veículos, né? O Ministério Público já tem conhecimento de quem seria, qual veículo seria utilizado, quais os estabelecimentos estão comprando, como também aquela pessoa que quer vender a carne na cidade, emprega pessoas, paga seus impostos, mantém o estabelecimento. O que não pode acontecer é a cidade ficar largada do jeito que está. Quando eu cheguei aqui, entrava nas padarias, algumas delas com muitas moscas, dentro do próprio vidro do balcão, o que não pode acontecer. E em alguns mercados, a gente via que tinha produto ali que não era próprio para o consumo, coisas congeladas muito moles. Então o Ministério Público passou a exigir que se aplique a lei, que sejam respeitadas as normas sanitárias, mas é possível sim essa trégua desde que o município se comprometa de forma prática, específica, a realizar o matadouro, e a gente pode criar uma norma de transição enquanto o matadouro é construído. Agora, por falar, já que nós citamos, e foi citado inclusive a participação do poder público, também existe uma orientação a respeito das contratações. Como é que ficou? É exigência? É norma o concurso? Como é que vai ficar daqui para frente, doutor? A Constituição Federal ela fala que você só assume cargo público por concurso. Tem exceção, cargos de comissão e confiança. Então, por exemplo, o secretário, cargo de comissão, o prefeito coloca quem ele quiser, uma pessoa que ocupe um cargo muito alto, um assessor jurídico, até razoável. O problema do nosso município é que nós estamos tendo muitas contratações temporárias. A Constituição também permite contratação temporária. Só que ela é de forma emergencial, ela não é para ficar. Ela é feita enquanto o concurso não sai. Ou para uma situação pontual, porque precisa de um trabalho por 3 meses. Um funcionário que se afastou e ficou doente, algo nesse sentido. Como a gente tem muitos contratados aqui no município, principalmente na área de educação, o Ministério Público tem exigido do município a realização de concurso ainda este ano, para que quem está contratado fica, óbvio, a gente não pode ficar sem as aulas, mas que tão logo seja realizado o concurso, essas pessoas sejam substituídas por concursado, inclusive no cargo de procurador do município. Na nossa cidade, o procurador do município é cargo comissionado, e eu entendo que o prefeito possa ter alguém para assessorá-lo juridicamente, então que seja um assessor,
Mas o cargo de procurador é um cargo técnico, porque a ele compete a defesa do município judicialmente, é ele que responde os ofícios do Ministério Público, e não pode ser alguém que ocupe uma função de confiança. Porque se ela ocupar uma função de confiança, invariavelmente ela vai estar ligada ao prefeito. Essa pessoa tem que estar ligada ao município, não a pessoa física do prefeito. Isso é uma pessoa que fez concurso público, tem um cargo público, e ela vai representar o Ministério Público qualquer irregularidade que vê, inclusive atuando na defesa judicial do município. Nessa mesma reunião da carne, foi fixado com a prefeitura de que eles iriam enviar o projeto de lei para aprovação e realização do concurso ainda este ano. Vereador, com respeito à atuação da vigilância sanitária, consequentemente a orientação para os comerciantes já teve um efeito positivo. Agora, tem outro problema que está também ligado a esse setor. O caso, por exemplo, dos projetos que têm que ser feitos obrigatoriamente para ter o aval, o alvará do Corpo de Bombeiros, é distante, a situação meio complicada. Já foi discutida essa situação, como se pode atender esses comerciantes? Eu tive uma discussão meio superficial sobre esse assunto. Parece que a engenheira Rosa do município tem auxiliado alguns pequenos comerciantes a se regularizar. Se a pessoa quer se regularizar, isso também vale para a questão da carne. Se a pessoa quer se regularizar e ela precisa de mais prazo, olha, eu preciso de mais prazo porque a burocracia é muito grande, ou porque o frigorífico está demorando para responder, ou porque os bombeiros de Rondonópolis estão demorando, isso é simples de resolver. Se a pessoa quer se regularizar, venha no Ministério Público, apresente o protocolo que você fez, o pedido que Rondonópolis, onde fica o nosso Corpo de Bombeiros, está demorando 90 dias. A gente consegue malear. O que não pode acontecer é a pessoa ficar inerte. A lei exige que tenha alvará de Corpo de Bombeiros. Então, o alvará de Corpo de Bombeiros será exigido no município. Comentou-se na possibilidade de alguém representando da unidade do Corpo de Bombeiros se deslocar até Alto Taquari para fazer esta averiguação. Também existe alguma coisa concreta nisso, não? Mas é assim que funciona. Quando a pessoa pede o alvará de Corpo de Bombeiros, ela tem que apresentar um projeto para os bombeiros. E os bombeiros, se entender necessário, eles vêm aqui para poder dar uma olhada no projeto, ver como é que está, e acabam vindo. Eu sempre vi eles vindo para ver se o projeto foi efetivamente executado. O município pode auxiliar nesse ponto, entendendo que há um interesse social, como de fato existe. A senhora Rosa, que é engenheira do município, pode realizar esse projeto para toda a população, desde que seja fixado em parâmetros objetivos, né, que seja um pequeno comerciante, encaminhar para Rondonópolis, e pode ser combinado para fazer essa fiscalização num dia. Isto é questão de administração. O que não pode fazer é a administração ficar inerte. Dá para fazer, dá para combinar de atender 10 pessoas num dia, então é só se organizar. Afinal de contas, para isso que existe o Poder Executivo Municipal, para administrar os interesses do município e fazer valer a lei também. O Ministério Público tem feito um trabalho de fôlego em Alto Taquari, até porque parece que é a intenção do próprio promotor colocar todos os processos em andamento. É muita demanda, doutor? Aqui, os promotores que aqui atuaram antigamente, antes de mim, fizeram um excelente trabalho, são excelentes promotores, mas nós temos que reconhecer que é complicado você acumular 2 comarcas. Eu mesmo já acumulei, no caso, os nossos promotores eram de Alto Araguaia, são extremamente aplicados, mas eles têm uma cidade inteira com também uma prefeitura, uma câmara, um conselho tutelar, com todos os seus problemas que qualquer cidade tem. Então, Alto Taquari era conduzida da forma que dava. Assim, os promotores se dedicavam, fizeram grandes movimentos aqui, proporam grandes ações, mas mesmo assim o foco deles não podia ser dedicado integralmente à nossa cidade. Com a vinda do Dr. Pedro, do Poder Judiciário, nosso juiz, para cá, o Dr. Pedro começou a movimentar o fórum, começou a colocar em ordem, ele tem sido mostrado um excelente juiz e tem colocado em ordem os processos judiciais. Só que o Ministério Público começou a ficar para trás, porque ele começou a querer designar audiências, com razão, e não tinha promotor. O promotor tinha que vir aqui só 2 vezes por semana. Então, o Dr. Pedro exigiu do Ministério Público que viesse o promotor titular para cá. Veio a primeira a doutora Risa, que ficou alguns meses aqui, agora vim eu, e depois vai vir outra pessoa que vai ficar aqui quando eu for para outra comarca, promovido, quando chegar o momento.
Então, o Ministério Público começou a se melhor estruturar aqui. A gente contratou mais um funcionário, nós vamos ter mais 2 estagiários, vieram mais impressoras, mais computadores, vieram uma estrutura de trabalho melhor e, como consequência, eu fiz a fiscalização de todos os procedimentos do Ministério Público. Todos, sem exceção, eu li, já tomei providências com relação a alguns. Uma boa parte vai virar ação civil pública já para responsabilizar as denúncias que estavam paradas aqui. Uma outra parte eu tenho que investigar, porque às vezes o pessoal faz denúncia, mas não me indica de onde tirar. E um pedaço foi arquivado também. Tem coisa que o pessoal fala que também não tem fundamento, não. Mas a promotoria se tornou mais atuante justamente pelo foco do Ministério Público na nossa comarca, que agora deve se tornar algo mais perene, assim, não vai ser mais acumulada como sempre foi antigamente.